Jesus cheiroso, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tá ótimo, tô ouvindo vocês. Bom, é muito bom poder estar aqui com vocês. E hoje, como vocês já viram sobre o tema que a gente vai falar, e na verdade as coisas começam a ficar um pouco sérias a partir de agora, porque os temas em que nós vamos tratar a partir de hoje são temas que quase ninguém sabe, que eu nunca abri pra ninguém. E, enfim, então é isso. Se eu já chorar, vocês me perdoem por isso, mas, enfim, é isso. Vamos lá. O tema de hoje é sobre medo e, na verdade, eu começo e eu me lembro exatamente há mais ou menos até uns 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, onde eu sempre fui muito destemida, sempre fui muito corajosa, sempre fui muito assim, Thalissa não tem medo de nada, Thalissa, e realmente não tinha nem medo do escuro. E era uma coisa muito certa em mim. Eu não tinha medo de nada, não tinha medo de arriscar, não tinha medo de fazer, eu não tinha medo. Até que eu vivi uma das maiores crises, se não a maior crise. E, na verdade, hoje, abrindo parênteses, que bom que eu a vivi, para que hoje isso pudesse gerar algo em você através da minha vida. E eu vivi uma das maiores crises, se não a maior, crise de identidade ministerial e familiar em que eu podia viver, aonde para mim tava tudo desmoronando. Então foi na verdade a partir desse momento em que eu comecei a ter medo de tudo. E quando eu digo tudo, eu não tô brincando real. Eu tive medo, eu comecei a ter medo de tudo que vocês imaginarem. Eu tinha medo. Na verdade, eu separei algumas coisas que eu acho que são importantes para esse tema, justamente porque vocês pediram. Na verdade, eu acho que foi o tema mais pedido. Foi sobre medo. E quando a gente pesquisa um pouco sobre o que é medo, eu não sei se você já pesquisou, mas é interessante você pesquisar. A psicologia vai me dizer que é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. No popular, todo mundo vai dizer que é covardia, medo, nossa, que covarde, nossa, é muita covardia, pelo amor de Deus. Sério que está com medo disso? O popular sempre vai dizer isso. O Google vai dizer assim: uma sensação desagradável desencadeada por percepção de perigo real ou imaginário. E na realidade, pra mim, eu achava que eram situações imaginárias, mas decorrentes de situações reais que eu vivi. E agora eu abro pra vocês coisas que pouquíssima gente sabe. Brigas familiares, eu tinha medo e medo por tudo, e é exatamente por isso que eu tô dizendo que foram situações imaginárias, um medo do perigo e uma situação em sentir o perigo e imaginar e, na verdade, vir de coisas reais. E, na verdade, quando eu olho para todo o contexto sobre o que todo mundo diz sobre o medo, eu olho para o que eu vivi. E tudo que, na verdade, eu vivi, e algumas coisas, pra mim, parecia coisa da minha imaginação. E eu dizia, não é possível que eu tô vivendo isso, não é possível que eu tô com medo disso, não é possível que tudo isso esteja desencadeando tantas outras coisas em mim. E por muitas vezes, por brigas familiares, por pecados, por ministrações que eu ministrava, e quando eu acabava de ministrar, eu dizia, caraca, mas parece que nada aconteceu, parece que eu não dei tudo de mim. Por situações dentro de casa, fora de casa, em amizades, em tudo era um contexto para que eu vivesse com medo. Tudo me causava medo. É tão surreal que só para vocês entenderem a dimensão disso, o medo me paralisou tanto, mas tanto, e que talvez para você que olhe de fora, para você que vê uma ministração minha, não enxergue a dimensão disso, mas me paralisou tanto que eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de acordar, gente. Eu comecei a ter insônia e eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de acordar, eu tinha medo de levantar, eu tinha medo de não levantar, eu tinha medo de sair, eu tinha medo de não sair, eu tinha medo de ficar presa dentro de casa, eu tinha medo de falar com os meus pais, eu tinha medo de não falar com os meus pais, eu tinha medo de pedir alguma coisa, eu tinha medo de tudo, gente. E o medo me criou uma sensação de pânico. O medo me paralisou tanto que eu não sabia para onde ir, o que fazer, quando fazer. Eu só sei que o medo paralisa a gente.
E talvez seja por isso que na sua vida aconteceu de um medo, o medo chegou, e talvez por situações que aconteceram, situações que realmente houve essa necessidade da sua alma sentir medo, do seu coração sentir medo, por situações de perigo que você viveu, como eu também já vivi, mas por outras foi algo criado depois de uma situação desagradável, de uma briga em casa, de tantas coisas que aconteceram, de uma briga no relacionamento, e você teve medo de tudo, medo de perder alguém, medo de não perder, medo de ganhar, medo de tudo. Como assim eu tinha medo de perder pessoas, eu tinha medo de deixar as pessoas ir, eu tinha medo de não deixá-las ir, eu tinha medo de me sufocar e ao mesmo tempo sufocá-las também. E isso é bagunçador. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas isso bagunçou a minha mente. Até que eu me lembrei que além do que a psicologia diz, além do que o Google diz, além do que todo mundo está dizendo, a Bíblia me diz sobre o medo. E é por isso que eu selecionei 2 versículos, para que a gente encerre você entendendo que é possível vencer o medo assim como eu venci e tenho vencido todos os dias. Isaías 41:10 diz: por isso não temais, estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E só para que você não tenha dúvidas sobre o que eu estou dizendo aqui hoje, 1 João 4:18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então hoje, se eu pudesse encerrar dizendo mesmo com medo, lembre-se de quem é o amor. O amor não é um sentimento, isso eu aprendi. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. O nome dela é Jesus. E o amor expulsa fora todo medo. É por isso que Jesus hoje expulsa fora todo medo. Assim como expulsou de mim, assim como tirou de mim todo medo. Confia nele, entrega pra ele, e o mais ele fará. Então, não tenha medo, tá bom? Beijo no olho e eita Jesus cheiroso. Eu me lembro quando certa noite parecia